A paz, irmãos. Então hoje eu vou trazer uma palavra sobre os últimos dias. É no profeta Abacuque. Então é bom ler tudo, quase tudo. Eu vou tentar ler quase tudo e explicar um pouquinho em cima dos textos. Então vocês podem ouvir e depois podem ouvir novamente para ficar mais fixado na mente, porque é uma coisa maravilhosa. Eu tenho conversado sobre isso com o irmão Israel. Nesses últimos dias eu conversei com o irmão Israel. Então foi com ele que eu ampliei a explicação, né? Então eu passei umas coisas para ele, ele passou para mim. Aí a gente foi meditando, né? Esses profetas de capítulos pequenos, como Sofonias, Joel, né? Tudo 3 capítulos. Tem Ageu também. Ageu somente 2 capítulos. E são livros maravilhosos, que a gente pensa que não tem revelação, mas tem revelações assustadoras. É que a gente tem que ter outros profetas na mente para esses profetas ganharem a vida. Então, como fica difícil a gente querer entender os tempos cruzando somente Apocalipse com Daniel, como fazem os adventistas para estudar. E é claro que a gente tem que cruzar o Apocalipse com o profeta Daniel, né? É forçoso fazer isso. Mas para entender Daniel, é preciso de profetas como Esdras, Neemias, mais qual? Ageu e Zacarias. É preciso desses profetas, pelo menos, para entender muitas coisas que estão em Daniel. E outros profetas como Sofonias, Naum, né? Sofonias são 3 capítulos, Naum são 3 capítulos. Mais qual? Abacuque são 3 capítulos. Obadias é 1 capítulo. Esses profetas, eles vão estar explicando coisas do tempo da grande tribulação. Então é como se fosse um zoom lá em Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, 10, 11 e 12. Muitas pessoas não imaginam que esses profetas estão falando do tempo da grande tribulação, mas eles estão falando outro ângulo. Coisas que a gente pode levar ali para Daniel 11, que é a explicação de Daniel 8, Daniel 7. Então, nesse áudio, eu quero falar sobre Abacuque. Então, eu vou estar lendo e explicando. Eu estou gravando pelo celular mesmo e usando a Bíblia no celular mesmo. A cada 15 minutos eu vou tentar parar para poder enviar o arquivo sem ter que cortar. Então, Abacuque 1 diz o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. Aí já começa com uma pergunta. E essa pergunta está relacionada com tudo que vai ser falado a partir daqui. E é uma pergunta a respeito da grande tribulação, porque o profeta Abacuque teve visão. E essa visão, ela está em paralelo íntimo com a visão do capítulo 8 de Daniel. A pergunta é assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Essa pergunta, ela vai ser respondida no decorrer agora da leitura. Pouco a pouco Deus vai respondendo. É um tempo ruim, né? Que ele clama e fala violência e não vem o tempo da salvação. Aí o verso 3 mostra, né? Vai explicar como que é esse tempo. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Ele está perguntando, né? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Verso 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Esse verso foi usado por Paulo em Atos 13, num contexto diferente do que é o contexto da grande tribulação. E Paulo com certeza sabia que esse texto que ele usou lá no discurso de Atos 13 era texto de grande tribulação. Ele usou lá por causa do momento apropriado, porque ele já viu que Deus ia realizar essa obra maravilhosa. Então ele já usou esse texto, mas não descontextualizou. Paulo, que era Paulo, ele não deixou de conhecer tudo isso que a gente vai falar. Só pelos profetas, sem Apocalipse, dá para entender isso, né? Só lembrei esse texto para os irmãos que foi usado em Atos 13. Não no tempo da grande tribulação. É o que a gente faz, né? A gente pega alguns textos que é da grande tribulação e aplica em determinados momentos da nossa vida, mas sem descontextualizar
o tempo original, né? O tempo real, melhor dizer. Aí o verso 6 diz: pois eis que suscito os caldeus. Aí já começa a falar os caldeus. A gente parece que vai falar da Babilônia, só da Babilônia, né? Do tempo da Babilônia. Aí você acha que Paulo não leu o verso 6? Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos seu dinheiro e a sua dignidade. Deixa eu ver, o verso 8, não precisa de ler para o que a gente está falando agora. Vou procurar um resumo, né? O verso 9, não precisa de eu ler, vocês podem ler aí depois, né, que ouvir a mensagem. O verso 10 também não. Agora no verso 12 eu vou continuar a ler. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus e meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então, como é um tempo de grande tribulação, isso vai ficando mais claro no decorrer da leitura, a gente vai ver que isso vai estar acontecendo, porque isso faz parte de uma visão. Deus vai responder aquela pergunta que foi iniciada no verso 2 através de uma visão, porque ele falou: até quando, Senhor? Eu vou clamar violência e o Senhor não vai ouvir, não vai vir salvar. Então Deus vai falar até quando para ele, no capítulo 2. Aqui ele está explicando, né, o que acontece. Aqui no verso 14: Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Está falando de um inimigo, né? A todos levanta o inimigo com anzol. Assim que está escrito, mas na verdade está falando para a gente: a todos o inimigo levanta com anzol, pesca a todos, né? Arrasta eles na sua rede e ele se alegra. Então esse inimigo é um pescador, né? Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Verso 2. Aqui que fica mais interessante. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu darei à minha queixa? Lembra, a queixa dele é a do verso 1, do verso 2. Até quando, Senhor, eu vejo violência, eu vejo a lei sendo torcida, eu vejo opressão, eu vejo justo sendo afligido e o Senhor se cala. Até quando? Então ele falou que vai se pôr como vigia e vai esperar a resposta de Deus. E o que Deus fala sobre a queixa dele? Verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Olha a importância da visão. Até Deus quis dizer que é tão importante a visão que até quem passa correndo vai poder ler a visão. E é através de uma visão a resposta, né? Olha que interessante. Agora olha aqui aonde nós vamos se lembrar de Daniel. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Olha só, porque a visão, verso 3 de novo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. A palavra aqui é a palavra moed, que não dá para explicar tudo agora, mas é a mesma moed de Daniel 8, e a visão de Daniel 8, ela é o tempo determinado do fim. Aqui também, a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. Então a visão é para o tempo determinado do fim, e não falhará. Se tardar, espera-o. É para esperar o Senhor, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, parece contradição, né? Se tardar, espera, porque ele vem. Ele vai vir e não vai tardar. Quer dizer que se ele tardar, é para os homens que acham tardio. Mas para a gente que vai conhecer os tempos, ele não vai tardar, ele não vai demorar. E isso foi usado pelo escritor de Hebreus.
falando a respeito do próprio Senhor. E é claro que aqui a gente consegue se lembrar de Daniel 8. Em Daniel 8 a gente vai encontrar o chifre pequeno. Ou seja, Daniel 8 é uma visão que explica a visão de Daniel 7. O chifre pequeno de Daniel 8 e o chifre pequeno de Daniel 7 são os mesmos. Então Daniel 8 está explicando com mais riquezas o capítulo 7, embora o capítulo 7 ele é a chave para se entender os tempos, porque no capítulo 7 vai ter a questão do tempo, tempos e metade de um tempo. Aí vem um ancião de dias, é esse que está aqui, ó. Se tardar, espera-o, porque ele vai vir, ele não vai tardar, ele vai vir, depois dos 3 tempos e meio. Só que Deus, quando vai explicar isso com mais detalhes no capítulo 8, ele já explica através de 2.300 tardes e manhãs, que nós só vamos conseguir entender que está relacionado, que é ao mesmo tempo, que é o mesmo chifre pequeno. Tudo isso só em Daniel 9. Impossível entender antes. Só em Daniel 9, através das 70 semanas. Então aqui está dando a resposta. O Senhor vai vir, espera ele. E quando ele vier, a resposta de Abacuque vai estar respondida. Vai acabar toda essa opressão que ele está vendo. Que a gente contou aqui, né, em Abacuque 1. Aí no verso 4 fala: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Outro texto que aparece lá em Hebreus, não é? Mas o justo viverá pela fé. Verso 5: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega os povos. Essa parte eu vou explicar no próximo áudio, porque esse é um verso-chave, checkmate, que vai fazer a gente entender mais ainda Daniel 8, ok? Então foi a parte 1, nós vamos agora para a parte 2, no próximo áudio.